Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ângela Natel e vamos para a leitura da semana. Toda quinta é dia de leitura. Quando eu comecei essa tradição há anos atrás, né? Eu comecei com vídeo de quinta, porque era o único vídeo que saía no canal, um vídeo só por semana, começo, que era, eu fiz de propósito, né? O vídeo de quinta, né? De quinta-feira e de quinta categoria também, porque, né? Não tenho todos os aparatos e as condições para ter uma estrutura melhor, né, para lecionar, mas agradeço de coração a todos vocês que estão há anos aqui acompanhando as leituras e agora aulas e cursos e lives e muito conteúdo de qualidade, ainda que a gente não tenha uma estrutura melhor, né? Mas quero ler então hoje para vocês um trecho de um lançamento 2023 maravilhoso de François Verger, Decolonizar os Museus, Programa de Desordem Absoluta. Quero ler um trecho intitulado Museu Campo de Batalha. O museu e as exposições mundiais representam não apenas uma instituição pública da modernidade e da cidadania pacificada, mas também a principal forma institucional do império colonial e da colonialidade. Siraj Rasul, Rethinking the Ethnographic Museum, 2022. Os museus são cenas de crime. Vandili Kassib, Aputshrit Lee, Decolonize Museums, 2002. Há décadas, o Museu Universal é contestado, chacoalhado por manifestações, protestos, análises e declarações que, depois de trazerem à luz a relação de sua invenção, constituição de acervos, funcionamento, racismo e sexismo estruturais com a história dos colonialismos e dos imperialismos, agora exigem mudanças profundas em sua estrutura, apresentação de coleções de funcionamento e que sua branquitude seja discutida. Estados, povos, comunidades e grupos exigem o retorno de objetos roubados, saqueados ou adquiridos de forma desonesta. Feministas denunciam a ausência sistêmica de mulheres nos acervos e a natureza patriarcal desses últimos. Movimentos pedem mais transparência nos processos de nomeação e mostram que estão atentos à montagem das exposições, exigem que a história da arte seja reescrita e criticam o patrocínio da indústria petrolífera bélica extrativista, mas também os contratos de terceirização para funções subalternas. Nunca houve tantas bienais, festivais, exposições e obras artísticas questionando o eurocentrismo do Museu Ocidental, celebrando artistas negros, negras, autóctones e racializadas e racializados, e propondo novas narrativas. O movimento está nas escolas de arte, onde os estudantes protestam contra o racismo e sexismo estruturais e o ensino tendencioso. Novas histórias da arte são abordadas em documentários, livros e debates. Em resposta a esses movimentos, os museus estão se abrindo para as questões de gênero e raça, para o passado colonial, para a crise climática e a problemática das reparações. Mas nenhuma dessas iniciativas é decolonial no sentido que dou ao termo. Pessoas não brancas que conseguem ascender a cargos de decisão ou têm relevância no mundo artístico confirmam a impressão de impostura provocada pelo racismo e a sensação de serem percebidas como space invaders. Elas nunca estão no lugar delas, são constantemente interpeladas sobre a sua legitimidade ou condenadas a ser apenas uma exceção. Vamos imaginar por um minuto a surpresa que causaria uma visita a um museu onde boa parte dos funcionários da administração, da pesquisa, da comunicação e da curadoria, e eu disse apenas boa parte, não a maioria, fosse negra, racializada, queer, trans e usasse hijab. A surpresa vem do fato de que o museu é um espaço onde os corpos autorizados a ocupá-lo são, por natureza, brancos. Na França, é inconcebível uma mulher de hijab num museu, pelo menos na curadoria, porque como faxineira é figura comum, já que é invisível. Por trás da aparente neutralidade, o museu tem participação nos processos de dominação e na representação do Estado-nação sobre si mesmo.
O poder do museu não se apoia exclusivamente em taxas de visitação ou prestígio. Apoia-se também na transformação de quadros e objetos em símbolos da glória nacional e da riqueza da nação. Esses objetos elevados ao status de ícones de uma civilização superior, estampados infinitamente em livros didáticos, selos, louças, cartões postais, calendários, etc., tornaram-se inseparáveis da narrativa ocidental. As pessoas vão ao museu para se cultivar não apenas numa história eurocentrada da arte, mas também numa disciplina da visão e do corpo. O museu é visitado em silêncio, com o recolhimento próprio de certa concepção da recepção da beleza conveniente à cultura burguesa. O museu é também um centro comercial, um local importante de turismo, um espaço de hierarquia social, de gênero e raça, no qual a norma é a propriedade privada e nacional. O Museu Universal serve como um símbolo para todos os estados, liberais e autoritários, de sua contribuição para a educação da humanidade. O conteúdo propalado de sua missão ser depositário de tesouros, objetos de valor de todos os tempos e lugares, leva o público a acreditar que, indo ao museu, ele verá a arte como se a arte fosse arte. Objetos que foram saqueados, que cumpriam funções diferentes em suas comunidades, depois que são limpos dessa marca, depois que são neutralizados e depositados em pedestais ou vitrines, tornam-se arte. A designação como arte é um tipo de violência imperial, diz Ariela Aisha Zulay. Ocultando o fato de que sua criação data da época da expansão colonial, o Museu Universal preserva sua inocência. Ora, a própria ideia da Europa como continente, que traz a civilização em seu bojo, está ligada a uma concepção do mundo que seria impossível se não houvesse a colonização escravagista e pós-escravagista. No século XVIII, nasce a ideia da unidade da Europa, o que contribui para a invenção de um continente único, singular. Os tratados de Utrecht, 1713 a 15, que põe fim a 12 anos de guerra pela sucessão espanhola, redesenham o mapa dos países europeus e da possessão das colônias. Selam uma ideia de um equilíbrio entre as potências europeias que não consagra nem vencedores nem vencidos. Marcando o início da diplomacia europeia, os países que participaram da Paz de Utrecht extraíram essas ideias de vários trabalhos de filósofos e economistas. Um dos textos de referência foi o projeto para tornar perpétua a paz na Europa, escrito pelo abade de Saint-Pierre, no qual ele desenha as fronteiras ideológicas e políticas do novo continente. Pondo de lado as desavenças, escreveu o abade, a União Europeia asseguraria a posse tranquila dos soberanos. Presente em Utrecht, no momento da assinatura do tratado, o abade de Saint-Pierre defendeu que as potências da Europa formassem entre si uma espécie de sistema que as unisse por uma única religião, pelo mesmo direito internacional, pela moral, pela literatura, pelo comércio e por uma espécie de equilíbrio. O tratado também vinculava de maneira muito clara uma aliança de princípio entre países cristãos nas guerras contra os povos não cristãos, a um interesse comum pela preservação da economia de plantation, pela colonização e pela exploração do resto do mundo para garantir a riqueza de uma Europa cristã e branca. O Tratado de Utrecht potencializou o tráfico negreiro. O número de africanos deportados para as colônias europeias passou de 20 mil a 30 mil por ano entre 1630 e 1640, para 70 mil a 90 mil entre 1740 e 1840. No século XVIII, a Europa iluminista deportou 60% do número total de cativos africanos. Essa Europa, que ocupava apenas a parte oeste de uma imensa extensão de terra, viu a chegada de vasos, plumas, conchas, sedas, tapetes, objetos de prata ou madeira esculpida e madeiras raras que enriqueceram palácios e coleções particulares. O tabaco, o açúcar, o café e o chocolate, as sedas, os tapetes, os tecidos mudaram os costumes e a vida social europeia introduziram uma nova estética na moda e no mobiliário.
Esse ideal de paz perpétua, que nunca impediu guerras e rivalidades entre países europeus, consolidou o sentimento de pertencimento e justificou a guerra contra os povos de outros continentes. Mas passaram-se séculos até que o sonho se concretizasse na criação da comunidade europeia. Os tratados que a fundaram não negaram a sua origem e perpetuaram as relações coloniais, como escrevem Pell Hansen e Stephen Johnson. O acordo de comunhão garantiu a continuidade do projeto imperialista e extrativista europeu na África. Qual a relação entre o museu e a colonialidade da construção europeia? Além da presença de africanos na Europa, levados como escravos ou chegando livres, os gabinetes de curiosidades que funcionavam como museus privados e os acervos dos museus de história natural cresceram consideravelmente. A botânica e a geografia foram as ciências que os monarcas europeus mais financiaram no fim do século XVII e no século XVIII, e havia uma verdadeira paixão por naturezas mortas de frutas e legumes. O abacaxi, por exemplo, era objeto de fascinação. Sua forma foi esculpida em pedra para adornar edifícios e sua representação pictórica decorou o próprio Palácio de Versalhes. As tecnologias de coleta, tanto materiais como intelectuais, desenvolveram-se e a ideia de bens comuns mundiais aplicava-se apenas à natureza e aos recursos fora da Europa. As sociedades comerciais e os estados europeus reivindicavam direitos exclusivos sobre os recursos naturais dos territórios que eles mantinham militarmente. A ciência botânica europeia cresceu junto com o roubo e a exploração de saberes vernaculares ameríndios e africanos, e o mercantilismo prosperou graças à fecunda união das proezas navais com a história natural. A identidade da Europa se construiu pelas armas, pela conquista, pela colonização e pela coleta de objetos. O Museu Europeu é a prova disso. Um pequeno trecho desta obra extremamente importante para analisarmos, revermos e compreendermos as estruturas por trás do estabelecimento da função, da prática dos museus. E é por isso, por exemplo, que eu trabalho com réplicas e que a artista Paula Turriani, maravilhosa, que faz réplicas de achados arqueológicos que não ferem o contexto de onde as peças originais foram retiradas e também não são utilizadas para nenhum tipo de ganho financeiro. E dessa forma nós podemos trabalhar, e neste livro também há muito mais material para entendermos e pensarmos um fazer de museu que não fira todas essas questões que até hoje não estão sendo debatidas. Fica aqui a dica da leitura da semana. Ótimas leituras e até a próxima.